A paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à segunda lição do quarto trimestre de 2021. Como nós já conhecemos, Paulo escreveu 13 epístolas, alguns também atribuem Hebreus a Paulo. Nós conhecemos a sua doutrina, os seus pontos escatológicos, os seus pontos pneumatológicos, conhecemos os seus pontos soteriológicos, conhecemos alguns pontos de salvação do Espírito Santo, enfim, de angelologia ou dos anjos. Paulo é um dos maiores escritores que chegou a nós como um servo de Cristo para aprendermos com ele. Mas é interessante também que hoje nós vamos conhecer a sua vida, um pouco da sua história, antes da sua conversão. A lição de número 2 tem o seguinte tema: Saulo de Tarso, o perseguidor. O perseguidor do que ou de quem? Saulo de Tarso foi um dos mais notáveis perseguidores no início da igreja cristã. Da era do início da igreja, ele marcou por grande perseguição. Todos aqueles que estavam ao seu comando também sentiam incentivo de perseguir, matar o povo de Deus da igreja primitiva. Nós iremos estudar essa lição porque é fundamental para compreendermos o desenrolar desse trimestre. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Edivan Campos, congrego aqui na Assembleia de Deus de Viradouro, Ministério do Belém, congrego com o pastor presidente, pastor Edmilson Câmara, e tecemos aqui um comentário acerca das lições bíblicas CPAD. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber os nossos ensinos. Também aqui embaixo tem alguns links importantes para você fazer parte do nosso grupo exclusivo do Telegram e também do WhatsApp. Vamos à lição de número 2, que está maravilhosa. A lição de número 2, então, tem o seguinte tema: Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós temos no nosso texto-alvo, que está localizado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1, o seguinte versículo: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lembrando que nós já estudamos na lição passada acerca dos 3 mundos de Paulo. Nós temos o tema sobre o mundo que Paulo vivia, mas nós destacamos em 3 mundos: o mundo romano, o mundo grego e também o mundo judaico. Quando nós lemos aqui que Paulo, respirando ainda ameaças, que vinha do seu íntimo o desejo de matar, o desejo de bater, o desejo de obrigá-los a negar a Cristo, os discípulos do Senhor, agora nós vamos ver que Paulo dirige-se ao sumo sacerdote. Lembrando que dentro de Israel naquela época, nós tínhamos os fariseus que defendiam a lei, a ordem, e também nós tínhamos alguns judeus que seriam helenistas. A cultura grega ainda estava ali dentro de Israel. Só que agora Saulo, aprendemos que no início da sua vida, ele absorve toda essa cultura grega, e aos 14 anos ele vai para a Universidade de Jerusalém estudar com Gamaliel. É interessante que o seu pai, quando lemos sobre um pouquinho sobre a história do pai de Paulo, alguns dizem que ele poderia fazer parte ali do Sinédrio, ou ele tinha uma grande influência. Mas interessante é que Paulo, então, ele conhece o mundo grego, mas também agora ele está no mundo judaico, principalmente dentro da Torá, aprendendo a Torá com os senhores da lei, com os doutores da lei. E agora nós vamos ver que Paulo, ele tem o desejo, diz, respirando, ele está vivendo para perseguir agora os crentes, para perseguir a igreja. Quando está dizendo que ele vai se dirigir ao sumo sacerdote, é porque agora ele quer ali um aval para perseguir também os crentes que fugiram de Jerusalém e acabar logo com os seguidores de Cristo. A verdade prática diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. O pastor Lenay Cabral, ele nos dá um ponto central, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, mas ele já liga aqui o textual com a verdade prática, nos alertando que a igreja passa por perseguições. Nós estamos estudando o perseguidor,
o Saulo. Mas também agora, na verdade prática, ele aponta para a igreja, porque ele está dizendo que a igreja é uma instituição divina. O criador da igreja é o nosso Cristo. Então, a igreja perdurará na terra até o arrebatamento. Senão, ela já teria acabado durante a história. E por que ele coloca isso aqui? Porque a igreja sofre perseguições. Pode ser que onde você está me escutando, a cidade que você me escuta, não tem perseguição. Mas nós temos que abrir os olhos nessa lição, porque a perseguição pode chegar um dia onde moramos, onde estamos, e também ela já existe em vários lugares do mundo, e ela nunca cessou desde o início da igreja. A leitura bíblica em classe está dividida em 3 partes, Atos 8, verso 1 ao 3, Atos 22, verso 4 ao 5, e Atos 26, verso 9 ao 11. Atos 8, 1 ao 3, está falando aí fortemente que Saulo consentiu na morte de Estevão. Havia ali uma espécie de votação, ele vota a favor, e Saulo, ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e prendia os crentes. Atos 22 vai dizer que, assim, perseguiu este caminho, ou esta doutrina até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto o homem como as mulheres. E nós vamos ver em Atos 26, 9 ao 11, que ele obrigava, ele castigava os crentes a blasfemar o nome do Senhor, prendendo, batendo, açoitando todos aqueles que se diziam que era de Cristo. O nosso ponto central diz assim: no mundo de hoje existe perseguição contra os cristãos. A introdução diz assim: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Ganhou uma carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus, perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. O nosso objetivo diz assim: conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Então, nosso ponto central diz que há uma perseguição, e o nosso objetivo é abrir a nossa mente, é ter consciência que existe um grave problema, que existe uma perseguição aos cristãos no mundo todo. E é interessante que está linkado muito forte a vida desse personagem que estamos estudando ao início da igreja, porque o início da igreja é marcado por várias perseguições, e hoje estudaremos sobre Saulo de Tarso. No tópico 1, nós vamos aprender sobre Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor, 1 Timóteo 1,13. Ele blasfemava o nome de Jesus, ele está dizendo isso, ele perseguia todo aquele que ele sabia que confessava a Cristo, e opressor, ele era um opressor dos crentes. Ele vai dizer que era um fariseu fanático. Qual era o objetivo de Paulo? Seu objetivo era destruir a fé cristã, perseguindo, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Acreditava que, com esse comportamento, estava agradando a Deus, apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus. Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Então, Paulo agora ele tem uma posição, como aprendemos, provavelmente ele seria o sucessor de Gamaliel, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Paulo conhecia toda a Torá, Paulo conhecia todo o sistema da época farisaico, e agora aparece um povo no cenário dizendo que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que veio para salvar, que veio para libertar, e agora Saulo, analisando isso, sem ainda ser um homem espiritual no mundo de Jesus, ele agora começa
O perseguidor respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professam o nome do Nazareno. Então, como aprendemos, ele respirava ameaças, ele estava vivendo para matar os crentes da época. No subtópico 2 do capítulo 1, nós vamos ver as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. Esta expressão respirando ameaças e morte, ela vem do sentido de uma fera selvagem que ameaça a sua presa. Uma fera selvagem, quando ela vai atacar uma presa, a sua necessidade é se alimentar daquela presa que ela consegue capturar. Então, ela vive, como eu disse, sobre aquele alimento. Então, agora, a mente de Paulo se alimentava da morte dos cristãos. Quando eles prendiam um cristão e ele blasfemava o nome de Jesus, aquilo era um alimento para Saulo. Saulo ele se alimentava com a morte, com a prisão, com aqueles que negavam o nome de Cristo, como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. Atos 9, 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocava este nome, que era o nome de Jesus, e para isso veio aqui para o levar preso dos principais sacerdotes? Aqui é uma expressão na qual nós entendemos que todos estavam com medo de Saulo. Todos tinham medo porque conhecia ali o seu caráter, o que ele estava fazendo na perseguição dos crentes. O perseguidor era visto como um exterminador, pois conduziu os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Então, ele permitiu o açoite, a morte, a prisão. Saulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. E assim como Saulo, existem pessoas hoje que não gostam do povo de Deus. Existem pessoas hoje que não gostam da igreja do Senhor. Se eles pudessem, terminariam com a igreja do Senhor. Mas nós temos o nosso Jesus que nos protege 24 horas. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. E aqui no subtópico 3 vai dizer assim: por que Saulo perseguiu os cristãos? Qual era a razão? É isso que nós temos que entender. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor dos seguidores de Cristo era um zelo destrutivo pela Torá. E o segundo fato era o fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. O judeu, ele não pronuncia sequer o nome de Deus, porque eles têm medo de errarem na pronúncia. O Eterno. Nós vemos pessoas que não pronunciam no mundo judaico devido ao zelo. Nós falamos Javé, Yavé, Yahvé, Jeová, mas enfim, até o nome de Deus eles têm medo de pronunciarem errados. Agora, o zelo que eles tinham era muito grande, porque eles sabiam da história do povo de Deus, sabiam que o povo voltou do cativeiro, sabiam todos os mandamentos de Moisés, não haverá outro Deus diante de mim, por exemplo, e se Jesus fosse um blasfemo? E se Jesus fosse um homem que aparecesse no cenário como aparecia naquela época, aparece nos dias de hoje, dizendo que era um Messias, um falso religioso, uma pessoa que não tivesse nada a ver com a palavra de Deus e se colocasse como filho de Deus. Esse era o zelo que Paulo tinha. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Na mentalidade do judeu, eles pensavam que iria vir um rei como Davi, que governaria mundialmente,
que ele tomaria o reino, como se fosse na época do Reino Unido, e apareceria no cenário. Então, para Saulo, naquele momento, dizer que alguém que foi crucificado na cruz era o Messias era um escândalo. Ele mesmo vai bradar algumas vezes que não tem vergonha do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Aí nós vamos ver ele também dizer que ele largou tudo por Cristo. Então, Saulo agora está no seu modo de não crente, de não cristão, perseguindo os cristãos, mas também com um certo zelo. É notável dizer que Saulo perseguiu, ele matou, mas ele tinha um zelo pela palavra. E às vezes nós cometemos erros achando que estamos certos. E era isso que estava acontecendo com Paulo. Eu conheço pessoas que sequer querem ouvir o nome de Jesus, que sequer querem ler a palavra de Deus, porque ainda estão com os seus olhos fechados para o Evangelho. São perseguidores, porque não conhecem a fundo o nosso Jesus. Ora, quem fosse suspenso no madeiro ou na cruz, de acordo com a lei, estava sobre a maldição divina. Deuteronômio 21, 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá de herança. Então, para Saulo, era uma vergonha. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo, ele assumiu a maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Eu me lembro da história de uma senhora que tinha uma menininha, e a casa dela era um sobrado, e ela deixou a menininha dormindo no berço e foi aguar o jardim. Quando ela percebeu, a casa estava em chamas. Ela tinha duas opções. Ou ela esperaria o bombeiro chegar, ou ela subia para salvar a menininha. Então ela sobe no meio das chamas, o fogo começa a queimar o seu cabelo, a sua pele, e quando ela chega no berço da criança, o fogo estava em volta do berço, com um pouco de coberta que tinha, ela cobriu aquela criança e saiu em meio ao fogo de volta. Quando ela saiu da casa em chamas, o seu corpo estava todo queimado. O cheiro de queimado era muito forte, queimou o seu cabelo, queimou a sua pele, ela ficou irreconhecível, mas a criança ficou intocável. A criança não foi queimada e nem atingida pelo fogo. E passaram-se alguns anos, aquela menina cresceu, ela foi salva pela mãe, e ela foi para a escola. E agora, já grandinha, na sua adolescência, houve uma reunião de pais. E a mãe foi à reunião. E quando chegou lá, a menina falou assim para a mãe: mamãe, eu tenho vergonha da senhora, porque todas as mães das minhas amigas são belas, são bonitas, têm um cabelo maravilhoso, mas a senhora é feia. A senhora tem a pele toda queimada, a senhora não tem cabelo, eu tenho muito vergonha da senhora. Então a mamãe se ajoelhou, se abaixou, chorando, e falou assim: filhinha, se ajoelha aqui comigo, porque nós vamos agradecer a Deus. Eu nunca te contei, mas eu vou te contar agora. Você está aqui porque você é um milagre, mas para você se tornar um milagre, estar aqui bonita, a mamãe está assim. A mamãe, em um certo dia que a casa estava queimando, optou por se queimar, entrar aonde você estava e contou toda a história para ela, para você ficar bela desse jeito. Então, para você estar bonita, para você ser um milagre, eu tive que passar por tudo isso.
Então a garotinha abraçou a mãe, começou a chorar, porque ela não entendia até então, porque a mãe era daquele jeito, e ela disse assim: mamãe, sendo assim, eu enxergo a senhora como a mãe mais bela do mundo. Que Cristo, nessa aula, nos abre o entendimento que, assim como abriu ao apóstolo Paulo, que antes ele achava que era uma vergonha, que era uma maldição, mas quando Deus nos transmite, nos revela a sua salvação, nós entendemos que Cristo assumiu uma maldição, o pecado que não era dele. Ele morreu na cruz do Calvário, e é por isso que nós não nos envergonhamos do Evangelho. É isso que está acontecendo agora com o apóstolo Paulo. No tópico 2, vai dizer assim: a perseguição contra a Igreja de Cristo, no ponto 1, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a Igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Sua intenção era acabar de vez com a Igreja. Ao atacá-la, atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, o Estevão. Nós entendemos que Estevão, ele foi usado ali com uma sabedoria fantástica de Deus, era conhecedor da palavra. Estevão, ele, quando era apedrejado, ele era visualizado por Saulo. Saulo, ele viu. Saulo, ele enxergou a morte de Estevão e votou para que morresse. Ele consentiu, a palavra consentiu é que deveria sair dele também um voto. Então, ele consentiu, ele aprovou a morte de Estevão. E ali havia um defensor. E a morte de Estevão, ela era um aguilhão. Ela era algo para tocar em Saulo, mas não tocou ainda. Então, nós vemos no ponto 2 do capítulo 2, que Estevão, no caso, chamava a atenção de Saulo. Saulo, ele ficou olhando Estevão naquele momento, e aqui tem alguns pontos importantes, era o dito que chamava a atenção, devido à sua cultura judaica, grego-romana e autoridade na Torá. Nós vamos ver aqui que nós vemos Saulo agora, com a capacidade judaica, grego-romana, com tudo que ele tinha, autoridade na Torá, agora estava sendo confrontado por um erudito do judaísmo com grande capacidade do Espírito Santo para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Então, nós vamos ver aqui, levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O nosso escritor Lucas, ele escreve que tinha os libertinos, os sirineus, os alexandrinos, os que eram da Cilícia e da Ásia, dos homens mais inteligentes que haviam naquela época, e eles não podiam resistir o espírito com que falava Estevão. O Espírito Santo estava falando na boca de Estevão, e ali Deus já estava trabalhando na vida de Saulo, e Saulo estava resistindo a Cristo. E como aprendemos, aquele que persegue o povo de Deus persegue a igreja de Cristo, porque nós somos igreja. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora, o discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito Santo, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Nós vamos ver Estevão sendo usado agora pelo Espírito Santo e falando dentro da palavra de Deus, ligando Cristo a tudo o que estava acontecendo. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, agora nós vamos ver em Atos 8:1, Saulo consentiu na morte dele. E agora começa a acontecer algumas coisas. Naquele dia, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, depois da morte de Estevão, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos,
Então, alguns foram capturados e alguns fugiram. E agora nós vamos ver que, se por um lado eles mataram Estevão e a sua mensagem, potencializaram a mensagem do primeiro mártir. Nós percebemos que, a partir da morte de Estevão, uma grande perseguição começou aos que estavam em Jerusalém e eles fugiram. E agora nós vamos entender por que Paulo vai atrás desses homens. Aqui no subtópico 2, no ponto 3, vai dizer assim: uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Nós estamos em um cenário mundial hoje político e em várias partes do mundo o evangelho não pode ser pregado. Não pode se encontrar uma Bíblia no celular. Nós vimos agora, há poucos dias, um país que foi tomado e ali eles estavam realmente perseguindo os cristãos. E no Brasil nós temos um país que ele é laico. Cada um segue o que quer. Mas nós temos que acordar como igreja, porque se um dia uma liderança estiver ali que é contra Deus, automaticamente nós poderemos ser perseguidos. E é interessante que há uma rejeição a Cristo em alguns países. E existem missionários brasileiros que estão nesses países, nós até temos contatos aqui, de pessoas que realmente sofrem, passam por perseguições e alguns até morrem. Então, nós temos uma intolerância, assim como Paulo era intolerante, no início da igreja, nós temos hoje várias pessoas, assim como Paulo, perseguindo a igreja. No ponto 3, nós vamos ter assim: quando um sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? É uma pergunta. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos mesmo com mulheres e crianças. E todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para levar presos os principais dos sacerdotes? Saulo entendia que praticar essa barbárie era defender a fé judaica. E aí nós vamos ver aqui o próprio Cristo dizendo: expulsar-vos das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então nós vamos entender aqui em Atos 9, 21, o nosso escritor colocou aqui esse versículo para entendermos a forma que eles eram perseguidos, aqueles que invocavam o nome do Senhor. É interessante que não havia ali uma régua ao homem, à mulher ou à criança. Eles perseguiam todos de forma contínua e violenta os primeiros cristãos. Ele entendia que estava defendendo a fé judaica, enquanto ele estava realmente ali perseguindo o Messias, o Jesus verdadeiro, que viria através do povo judeu. Aqui no ponto 3, no subtópico 2, está assim: perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão, Atos 26, 10 e 11. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Agora nós temos o versículo: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então agora Paulo está dando um relato. Aqui é um testemunho de Paulo, quem ele era antes da sua conversão. Ele prendia, fazia blasfemar, votava a favor contra eles para que eles fossem mortos,
e perseguia em qualquer cidade que eles estavam. Então, tinha uma perseguição, tinha uma tortura e tinha um método que eles praticavam até que a pessoa negasse a Cristo. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Hoje, no Brasil, as pessoas se afastam de Jesus por qualquer coisa, uma coisa banal, uma coisa simples, e já não estão seguindo a Jesus. E nós vemos que a igreja primitiva tinha um peso, não negava. Aqui nós temos Saulo perseguindo com vários métodos, com vários meios, com carta branca, e eles não negaram o nome de Jesus. E aqui no ponto 3, o nosso escritor vai dizer que houve uma perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre, os primeiros pastores dos primórdios da Assembleia de Deus no Brasil? E tanto outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros. Hoje, a Assembleia de Deus ela está em todo o Brasil. Nós vemos aí o movimento pentecostal no Brasil, que ele é muito grande. Os pentecostais é um número muito expressivo, mas hoje nós sentamos em um banco confortável, temos um sistema de som, temos vários pregadores, louvores, mas para estarmos aqui hoje, alguém plantou uma semente lá atrás. Nós temos que respeitar, porque hoje nós vamos de carro para a igreja, mas os irmãos que iam a pé, que iam de jegue, que andavam 30, 40, 50, 80 quilômetros para entregar uma ceia. Eu conheço pessoas que comiam manga verde no caminho, senhores de idade avançada hoje, que nos relatam isso pessoalmente, comiam manga verde porque não tinham que comer, mas iam pregar o evangelho. E nós vemos também Daniel Berg e Gunnar Wingre. Se nós pegarmos os relatos, os testemunhos de tudo que aconteceu com eles, principalmente a rejeição pela tradição que há no Brasil, e também pelas igrejas evangélicas que não aceitavam o falar em línguas estranhas, que não aceitava o pentecostalismo, nós vemos várias agressões. Tem companheiros que já pregando em uma praça pública foi esfaqueado. Temos pessoas que realmente já passaram por vários intempéries por causa do evangelho. Mas se hoje estamos aqui com essa lição em mãos, estamos aqui estudando, nós sabemos que há sim uma forte perseguição mundialmente, mas a Igreja de Cristo, ela sempre vai prevalecer até o arrebatamento. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-nos de que a obra pentecostal custou alto preço. A nossa conclusão diz assim: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.